Graça e paz sejam com todos, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença do Todo-Poderoso e vamos juntos tomando parte no culto que é seu. É o Espírito Santo quem nos congrega, a fim de que, em o nome de Jesus, colhamos toda sorte de bênçãos espirituais desta hora. E é por isto que o nosso coração se vê, então, tomado de alegria e nos faz transbordar em cantos de adoração e louvor a Deus e a Deus somente. Exaltação é o título do cântico de número 36 do Inário Novo Cântico, que nós vamos entoar, dirigidos pela maestrina Helen Heinz e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos! Adorando a Deus com todo o nosso coração, nós nos manteremos em espírito de adoração através das nossas preces. Eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos para falarmos com Deus em oração. Oremos. Senhor, maravilhoso é estar diante de Ti. Maravilhoso é poder cantar louvores ao Teu santo nome. Tu és digno de toda honra, glória e louvor. Por isso nós te rogamos, recebe, Pai, no Teu trono, a nossa adoração e o nosso louvor. Te agradecemos porque somos contados entre os Teus filhos. Te agradecemos porque recebemos essa bênção através de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a nossa oração feita cheia de fé e gratidão no coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos preparando desde já para um tempo de contrição e recolhimento e fazemos do canto do coro Aideia Moraes parte das nossas preces, das intenções que volvemos a Deus nesta hora. Guia, Senhor, os meus passos, de Thomas Atwood, na voz do coro, sob a direção da maestrina Helen Heinz, com o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana. Ouçamos o coro e oremos por sua voz.
Chegado o momento de lermos a palavra de Deus. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 111. Salmo de número 111, extraído esse do Lecionário Cristão para este domingo. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, considerado por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Inspirados pelo canto do coro Aidéa Moraes e pelo salmo que lemos, vamos adentrando, portanto, uma hora de recolhimento e de contrição. No silêncio dos nossos corações, conversaremos com o Pai Celestial, fazendo-o na certeza de que está próximo a nós e sensível às nossas demandas. Sim, Ele é aquele cujos olhos e ouvidos acham-se sempre atentos ao que se passa conosco, seus filhos. E é, portanto, com certeza de fé que confiamos às suas mãos divinas os nossos cuidados. Se você puder, onde você está, dobre agora os seus joelhos. Se não, ao menos, feche os olhos e baixe a cabeça. Eleve os pensamentos ao alto e fale com Deus em prece silente. Senhor Deus, nós te agradecemos porque é pela tua graça que nos achegamos a ti, fazendo-o com liberdade e em o nome de Jesus, entregamos às tuas mãos divinas os nossos cuidados. Confiamos a ti, ó Senhor, os nossos anseios, as nossas expectativas, nossas esperanças, que tão somente para ti apontam. Pois tu és rocha firme e inabalável, de eternidade a eternidade, e em ti sabemos que podemos confiar, sem que jamais nos vejamos frustrados, pois és Deus fiel. Rogamos-te, Senhor, que renoves sobre nós a tua graça. Concede-nos, Senhor, o teu favor e estende-o também aos nossos queridos todos. Peleja em nosso lugar as nossas próprias lutas, outorgando-nos vitória sobre vitória no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. E assim, render-te-emos graças e glórias sem cessar, e tudo fazendo na mediação do Cristo, que é Jesus, aquele que morreu, mas vive e reina pelos séculos dos séculos, teu Filho amado, Senhor e Salvador nosso. Amém. Quero lhe convidar a cantar louvores ao Senhor. Desta feita, a Deus, o Pai e benfeitor, inário para o culto cristão de número 238. Cantemos todos. Em nossa tradição reformada, prezamos muito este ato da liturgia, o momento do ofertório. É uma oportunidade que Deus mesmo nos concede, no culto que é seu, para expressarmos a nossa gratidão e a nossa fidelidade no compromisso que temos
com a causa do Senhor e fazê-lo de forma concreta na entrega de dízimos e ofertas. Tudo de que dispomos recebemos das mãos divinas e graciosamente. E tão somente daquilo que pertence ao Senhor é que lhe entregamos, confiando aos cuidados da igreja. Você pode participar deste ato servindo-se para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a esta finalidade. Nessa hora, na sua tela, você pode visualizar os dados da nossa conta corrente e, por meio deles, fazer o seu Pix, transferência, depósito, como preferir. Tudo da forma mais prática e segura. O mais importante é que você participe e seja uma bênção na vida da sua igreja e de muitos, como a igreja, por certo, é uma bênção também na sua vida. Vamos orar e vamos pedir a Deus que, com o seu poder, consagre estes recursos. Falemos com o Senhor uma vez mais. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, pois és o Todo-Poderoso e não tens necessidade alguma. Todavia, nos concedes este grande privilégio, nos fazermos partícipes da obra que é tua e servos relevantes à causa do teu reino. É com aquilo que nos dás graciosamente que entregamos dízimos e ofertas aos cuidados da igreja. E rogamos-te, Senhor, que abençoes estes recursos a fim de que nas tuas mãos prosperem, se multipliquem, servindo sempre ao cumprimento da tua vontade boa, perfeita e agradável. Abençoa também, Senhor, a cada dizimista e ofertante, que nada jamais lhes falte, a fim de que possam gozar em todo o tempo da vida verdadeira, plena e abundante que tu tens provido àqueles que são teus. Esse é o nosso desejo, esta é a oração que confiamos a ti. No nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, nosso bendito Salvador. Amém. Chegado o momento de meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, sim, o segundo livro do Novo Testamento. Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versículos 21 a 28. Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versículos 21 a 28. Diz assim a palavra de Deus. Depois, entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Conta-se que um velho soldado tinha muitos problemas com a bebida. E ele, nessa dificuldade que ele enfrentava, ele vinha sendo rebaixado. Isso lhe causava muitos transtornos. Sua própria família já o olhava com um olhar um pouco, já meio menosprezando, porque sabia que ele não se livrava daquilo. Certa vez ele estava num canto no quartel e passou o capelão. E o capelão o viu sentado naquele lugar e ficou intrigado como aquele homem estava cabisbaixo. Aquele homem estava entristecido. E ele não sabia das dificuldades que ele enfrentava. Chegou perto e puxou conversa com ele, e dentre os assuntos conversados, de repente, veio à tona a sua dificuldade. Ele vira: capelão, eu tenho problemas com bebida e eu venho sendo rebaixado dos meus postos porque eu não consigo me conter com relação ao álcool. O capelão conversou com ele mais um pouco, oraram juntos e ele falou: olha, faz o seguinte, quando você tiver vontade de beber, e você sabe que você não consegue lidar com isso, leia uma porção do Evangelho. Aquele homem simplesmente falou: ah, capelão, eu acho que isso não resulta em nada. Eu já tentei várias coisas, eu já tentei de outras formas me livrar desse vício e nada foi efetivo. Por que a leitura de um livro o seria? E o capelão entrega a Bíblia na sua mão e sai. E esse homem esquece dessa situação, dessa conversa,
e de repente vem aquele desejo imenso de mergulhar-se no álcool, ele se lembra da palavra do capelão e de ler uma porção do Evangelho. E ele vai lá, resolve testar, diz, vou tentar. E lê um capítulo, lê 2, lê 3, e a vontade de beber passa. E assim começa a acontecer, e cada vez ele lê mais o Evangelho, cada vez ele lê mais a Bíblia, e cada vez ele sente menos vontade de beber. E até que chega um tempo que ele se habitua a ler a Bíblia e não sente mais desejo pela bebida. Sua vida muda completamente a partir da leitura da palavra, a partir do encontro com Jesus que está expresso ali no Evangelho. O texto que nós acabamos de ler fala de uma cadeia. Se você prestou atenção na nossa leitura, começa contando a história de que Jesus, já no início de seu ministério, está na sinagoga onde se estuda a palavra e começa a ler, e de repente aparece lá um homem possesso de um espírito imundo. O espírito imundo aqui, ele representa o mal. Ele representa tudo que afasta o homem, tudo que lhe produz cadeia, tudo aquilo que lhe impede de ser feliz. Ora, a possessão é, por si só, não ter condição de agir por conta própria. Afinal de contas, ele está possuído por algo que lhe toma as atitudes, lhe toma o pensamento e lhe impede de ser quem deveria ser. E nesse encontro com Jesus, ele ouve uma palavra libertadora. Sai-te desse homem. O texto vai mostrar, já no início da história de Jesus, já no início de seu ministério, como Jesus tem autoridade sobre tudo. E é isso que o evangelista Marcos nos quer mostrar. Já no início de seu evangelho, ele começa a mostrar a autoridade de Jesus sobre as coisas. Jesus já foi batizado, já foi tentado, já venceu a tentação e agora está na sinagoga pregando, e ele demonstra a autoridade de Deus sobre até mesmo os espíritos imundos. Jesus está sobre tudo e sobre todos. Depois ele vai exercer sua autoridade sobre a tempestade, vai curar pessoas, e é o evangelista Marcos mostrando que Jesus tem poder sobre tudo. E nesse texto, quando nós vemos a entrada de um homem possesso dentro da sinagoga, cativo, ele é liberto por esse encontro com Cristo. É sobre isso que nós vamos pensar. Talvez você esteja aí matutando. Mas, pastor, possessão não é o nosso caso, nós somos crentes em Jesus Cristo. Graças ao bom Deus, de fato, não é o nosso caso. Mas há muitas cadeias no mundo, há muitas coisas que prendem, que tolhem a liberdade, que tentam nos tirar a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. E Jesus veio para nos libertar de todas essas coisas. Quando nós olhamos para o texto e vemos essa narrativa, ela não parece nos chamar a atenção imediatamente. Ela é estruturada de uma maneira que parece que aconteceu algo corriqueiro, mas na realidade é algo incrível. Pense bem, Jesus estava na sinagoga, estava pregando, e só o fato de estar lá pregando, o espírito imundo se identifica e pergunta: por que você vem nos perturbar? Por quê? E Jesus, que tem autoridade sobre eles, só diz: saia. Isso é muito significativo. Às vezes na nossa vida, nas dificuldades que enfrentamos, nós perdemos de vista que nós servimos a um Cristo, que Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos, sobre toda e qualquer situação. E nós vivemos num mundo que o evangelista diz que jaz no maligno. Esse mundo que tem um sistema mortal, que gera pecado, que gera dor, que gera sofrimento, parece estar no controle de si mesmo e que não há ninguém que possa mudar essa condição. E nós vamos vendo essas engrenagens girando, e parece que nós também seremos engolidos por todas elas, quando na realidade Jesus mudou a nossa história. Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos, e na sua autoridade mudou o nosso destino.
Nós que andávamos perdidos no mundo, sem entender muito bem qual é o nosso lugar neste planeta, o que devemos fazer nessa sociedade, nós somos encontrados pela graça de Deus através de um encontro com Jesus Cristo vivo. E este encontro nos livra de todo o mal. E você pensa, mas pastor, vivemos num mundo tão violento, num mundo tão cheio de coisas ruins, é chuva demais, é lugar que tem água de menos, é uma violência desenfreada, são doenças terríveis e tantas coisas. Sim, esta é a realidade do mundo em que vivemos. Mas isso não nos pode tirar da mente a certeza de que o mundo está sob um governo, e é o governo de Deus. A autoridade de Jesus é sobre tudo e sobre todos. Não há dificuldade ou problema que você enfrente que não possa ser resolvida pelo Senhor. E se você perceber o texto, as pessoas chegam a se admirar de como isso acontece, pois para elas era algo aparentemente novo, uma novidade. Todos se admiraram a ponto de perguntarem a si: que vem a ser isto, uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. A sensação de que não havia autoridade que resolvesse esse tipo de coisa parecia pairar naquela época. E hoje parece pairar na nossa mente também. Parece que o mundo está à revelia de todos nós, que não há controle, não há governo, não há nada que possa mudá-lo. Mas não podemos pensar assim. Jesus continua sendo o Senhor de tudo e de todos. Deus continua sentado em seu santo trono. Ainda que algumas coisas estejam completamente fora da nossa capacidade de ação, não estão da capacidade divina. Para o Senhor, tudo é possível e tudo tem solução. Então, se você enfrenta dificuldades em entender que Jesus continua sendo Senhor, mesmo num mundo que parece gritar que não está sob autoridade ou governo algum, você pode confiar em Cristo Jesus. Ele está controlando tudo. Ele está ao nosso lado. Ele está conosco, dentro de nós, através da ação do Espírito Santo. E não há problema, não há dificuldade que você enfrente, que Ele não lhe possa estender a mão e mudar a situação. A primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração nesta manhã é que Jesus continua ordenando, mandando, governando a tudo e a todos. Qualquer dificuldade que você enfrente, você pode confiar na autoridade divina. Segunda coisa que eu quero pensar com você é que quando nós olhamos para Jesus e percebemos que nós fomos libertados por Ele, que a sua autoridade, que o seu amor, a sua graça foram imensos em nós e que mudou a nossa condição e mudou a nossa realidade, nós podemos ter esperança no coração. E isso é primordial. Uma vida sem esperança é uma vida muito ruim. Dificilmente brota sorriso nos lábios. Dificilmente se sente alegria. E ter esperança é praticamente uma condição do cristão. Porque sem esperança, como viveremos a nossa fé? Ora, se a fé é crer naquilo que ainda não se viu e nem se realizou. Esperança. E para isso, para termos a semente da esperança sempre viva em nossos corações, sabermos que fomos libertados por Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, ao morrer lá no Calvário e ressuscitar ao terceiro dia, é imprescindível. Sim, para mim e para você, ainda que a vida tenha as suas dificuldades, você e eu lutamos as nossas batalhas, temos os desafios à nossa frente, mas nós contamos com a proteção de Deus. Nós contamos com esse encontro com o Senhor que rompeu com os nossos grilhões. Nós que estávamos presos, sem liberdade para ser quem deveríamos ser, recebemos em Jesus Cristo salvação e graça. E por isso a esperança habita dentro de mim e de você.
Mas ainda assim, as forças do mal que estão no mundo tentam nos roubar essa esperança. Tentam fazer com que a gente veja a vida de uma forma muito negativa. São enfermidades, são problemas financeiros, problemas familiares, problemas dos mais variados, que tentam lhe roubar a paz, tentam lhe subtrair o sorriso, tentam lhe fazer pensar que o mundo não tem um governante. Precisamos cultivar a esperança. Mas a esperança nasce da fé. E a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Nós vemos no texto Jesus na sinagoga, que é o local de se estudar a palavra, e lá ocorre a libertação. Nós precisamos buscar a Deus. Devemos viver focados numa vida de santidade, numa vida diante do Senhor, onde buscamos sempre fazer o que Ele requer de nós. Mas isso é impossível se não lermos a sua palavra. Se não lermos a sua palavra, não há esperança dentro de nós, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Nesse mundo que jaz no maligno, cheio de dificuldades, com guerras, rumores de guerra, violências, enfermidades e tantas outras coisas que fazem a humanidade sofrer, ouvir a voz de Deus através da sua palavra é o que faz com que tenhamos fé e esperança para seguir dia a dia. Confiarmos no Senhor faz com que saiamos da cama todos os dias, apesar de algumas vezes isso não ser muito fácil. Ter fé em Deus faz com que saibamos que tudo concorre para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. Eu e você amamos a Deus. Por isso a esperança habita o nosso ser, pois Deus mesmo plantou em nossos corações e seguimos dia a dia, confiados na vitoriosa vida que temos através daquele que venceu tudo e todos, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Confie em Deus, creia nele piamente e tenha fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Deus te encha de esperança. Deus plante em seu coração não somente a fé e a esperança, mas a certeza de que Ele está no seu santo trono, governando e comandando todas as coisas. Deus te abençoe. Nossa escola bíblica dominical está prestes a retomar suas atividades, dando abertura ao ano letivo de 2024. Nosso primeiro encontro do ano. Nossa aula inaugural está prevista para o próximo domingo, dia 4 de fevereiro, às 9h30 da manhã, aqui no Santuário. Vamos voltar a nos debruçar sobre a Bíblia Sagrada, num tempo precioso de estudos, dirigidos pelos pastores da igreja e professores qualificados. Uma oportunidade que temos para partilhar impressões quanto às nossas leituras, esclarecermos as nossas dúvidas, certamente um tempo de profunda edificação espiritual. Todos são bem-vindos e eu espero por você também. Desde o próximo domingo, sempre às 9h30 da manhã, aqui na sua igreja, Escola Bíblica Dominical. Venha estudar a Bíblia conosco. E no próximo domingo também, dia 4 de fevereiro, primeiro domingo do mês, teremos a alegria e o privilégio de participarmos juntos da Ceia do Senhor, o sacramento eucarístico, que será ministrado no culto matutino presencial às 10h30. Vamos comungar no pão e no cálice, no corpo e no sangue do Senhor e colher daí toda a sorte de bênçãos espirituais que Deus nos tem comunicado através deste valoroso meio de graça. Participe você também. Eu estarei aqui e nós dividiremos essa hora juntos. Ceia do Senhor, próximo domingo, 4 de fevereiro, às 10h30, aqui no Santuário da Igreja Presbiteriana de Copacabana.
e o nosso valoroso irmão e ministro, o reverendo Euler Clayton Gomes da Silva, que esteve em gozo de férias parciais, está de volta aos trabalhos da igreja. Após um tempo precioso junto à sua família, ele retoma as suas funções à frente do rebanho de Cristo. E nós renovamos as nossas preces em seu favor e os nossos votos de que conte sempre com a bênção do Todo-Poderoso, de que a luz divina continue a iluminar o seu caminho e que seja sempre um instrumento poderoso no agir do Espírito Santo para abençoar vidas e levá-las para o caminho da salvação. Que a bênção do Senhor esteja sempre sobre o pastor Clayton, sua vida, família e ministério, e que Deus continue a conduzi-lo em nome de Jesus. Chegamos ao final desta celebração e eu convido você a mais uma vez orarmos juntos, desta feita, fazendo como aprendemos de Jesus, a chamada oração dominical, a prece do Pai Nosso, esta que une todos os cristãos de todos os lugares e épocas, a oração da família da fé. Olhos fechados, numa só corrente de fé, numa só voz, na unidade do Espírito Santo, dizemos juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, e que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.